diferença muito grande entre nós jogarmos o jogo da vida e a gente calar o nosso espírito. Por isso que eu senti muito forte de trazer, porque quando eu senti essa reflexão, quando eu trouxe a reflexão da normose, e algumas pessoas depois até vieram falar, né, vieram perguntar ali, falar sobre esse termo, trazer essa reflexão para algo que vai muito além. Nós conseguimos sim ter uma vida e é muito pelo contrário, assim, quanto mais a gente deixa o nosso espírito se expressar, mais a gente consegue jogar o jogo da vida com uma naturalidade. E aí eu acho que as coisas ficaram complexas na sua cabeça, né? O que a gente precisa primeiro entender? Se a gente está vivendo aqui essa experiência humana, nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência humana, né? Então, qual é o caminho? O caminho da nossa vida? É a vida? É o que acontece aqui? Então, a gente só consegue ir muito longe, prosperar, trazer força para o mundo quando a gente tem nosso mundo interior, né? Esse mundo interior, esse mundo espiritual, esse mundo interno das nossas emoções, muito bem conectadas ao mundo externo, que é a vida, que é como a vida funciona. Quando a gente exclui algum desses pontos, em algum desses momentos, quando você vive só no espiritual, você não manifesta no mundo. Quando você está só na manifestação, você pode ser levado a veredas que o seu espírito te conta que é o seu melhor caminho. Então você pode sim cair no ego, você pode cair na tentação, enfim, tem infinitos exemplos que eu posso dar aqui. Agora, um crescimento concreto, quando a gente cresce, quando a gente lida com o mundo, quando a gente leva o nosso mundo interno para o mundo, sem excluir aquele mundo. E daí aonde a normose entra dentro disso? Porque dentro desse mundo de execução ensinaram pra gente que para você ser feliz, você tem um passo a passo. Olha só, isso tá intrínseco, tá assim nas entrelinhas da nossa criação, da nossa sociedade. Eu acredito que todo mundo já tenha sentido isso. Quando você entra no caminho, quando você entra na vida, na adolescência, que você começa a sentir o mundo, você começa a perceber que a primeira coisa, você não pode ser quem você é. Existe uma conveniência. Você não pode escolher a profissão que te dá prazer. Você tem que escolher aquela que é conveniente para a família, ou aquela que dá dinheiro, ou porque o vizinho fez e se deu bem, então é um bom indicativo de que você vai se dar bem também. Você tá aqui nesse mundo para casar, não, para estudar, né? Estudar, se formar, conseguir um bom trabalho, conseguir um bom namorado ou namorada, se casar, ter uma casa própria, ter filhos. Dentro desse caminho você tem que trabalhar muito, você tem que construir muito, porque para ter filho, você tem que já ter um monte de coisa antes, porque quando o filho vem, é desse jeito, e quando o filho vem, e já tem toda uma receita do bolo para a vida. Gente, só que tem um monte de gente que não vem com essa missão. E a mulher que não tem missão para ser mãe? Um dos ensinamentos lindos de Shri Bhagavan é a mulher que não tem dentro do seu âmago o propósito materno, e existem muitas. Elas fazem uma bênção ao mundo quando elas assumem esse propósito. Porque essas mulheres, quando elas passam a obrigar-se a um papel que a alma dela não se expressa, e tá tudo certo em não se expressar. A mesmo jeito que a gente, quando tem filhos, através dessa missão materna, a gente dá tudo. E a gente tá transformando o mundo através dos nossos filhos e da forma em que a gente olha para eles. Por isso que a vida, fora dessa normose, que é essa caixa com tampa, ela quebra isso o tempo todo. E isso vai gerando até a própria ideia que eu falei esses dias da alma gêmea. Olha, existe uma alma gêmea para cada um. Então, assim, você tem que sair em busca da sua. E quando você tiver uma alma gêmea, vai ser A, B e C. Só que a gente está aqui para se desenvolver através das relações. E todo mundo que está fora desse lugar, tristeza, infelicidade, inadequação,
Ou mesmo pessoas que entram em histórias, relacionamentos e casamentos para ter a conveniência externa, mas internamente não estão conectados naquele lugar. Para pensar, será que o espírito se manifesta nesses lugares? E o que é a manifestação do nosso espírito? Nós temos um caminho, nós temos uma personalidade, nós temos uma alegria. E é claro que a gente pode, dentro desse lugar, sendo muito feliz, trazendo a loucura que há dentro de nós. E aí eu digo, né, a frase do professor Hermógenes: Deus me livre de ser normal, porque a normose é o que está matando o mundo. E é tão gostoso quebrar essas caixas, sair desse lugar, dessa conveniência, desse tipo de amor que a sociedade implantou que não tem nada de amor. Os relacionamentos são cíclicos. E a gente está aqui para aprender através deles. O nosso trabalho é uma linda forma de a gente manifestar o nosso propósito, que são os nossos dons. E é claro que a gente tem propósitos, sim, conectados a profissões, mas a gente está aqui para expandir, porque a gente não tem um dom só, a gente tem muitos. E daí, dentro da caixa de que você tem que escolher uma profissão, para pensar aquela família que decidiu que aquela moça ia ser médica, por exemplo, ou aquele moço ia ser médico, mas o sonho dele era ser engenheiro. E com toda certeza, como um engenheiro, ele ia manifestar muito seu espírito. E ele estuda medicina aos seus 6 anos, e ele entra num caminho onde a alma dele não se expressa. Então, cada paciente que senta na frente dele é mais um, manifesta a tristeza dele ser quem ele é. E aí sim a gente tem um sistema falido. Agora, para pensar na alegria, talvez que ele teria em ter sido um engenheiro e ter manifestado os seus dons daquela forma. Por isso, gente, é todo tempo, é tempo de a gente ser louco mesmo e mudar. É tempo de a gente deixar o nosso espírito se manifestar através da alegria, que a gente possa sentir a liberdade de que esse mundo cheio de conveniências nem sempre é o que traz a maior felicidade, mas não quer dizer que a gente tem que negá-lo. A linha tênue em que a gente pisa é justamente aquela em que o nosso espírito se manifesta ou não. Por isso, sejam loucos, riam, brinquem, levem a vida menos a sério, saiam da rotina, porque a rotina muitas vezes te leva à normose, com a ideia fixa de que as coisas têm que ser só daquele jeito, e não é assim que funciona. Quanto mais alegria a gente traz na segunda-feira de manhã de frio e chuva, tem um inconsciente coletivo, né? Amanheceu segunda-feira de frio e chuva, é o dia do mau humor. Tá no inconsciente coletivo, né? Seja louco. Quebre sua rotina, faça coisas diferentes. Por mais que você tenha uma rotina mais apertada, faça de forma diferente, vá por outro lugar, observe a paisagem, converse coisas alegres com as pessoas. A normose, ela é tão instalada que até o tipo de conversa que a gente tem com as pessoas tá dentro da caixa. Você senta para tomar um café lá no seu trabalho e daí até o tipo de conversa que se conversa lá é normótica, gente. Vamos sair um pouco disso. Só que a gente só consegue olhar quando a gente, por um minuto, se vê fora. Quando a gente olha para nossa vida de fora. Quando a gente olha para nossa vida de fora, a gente começa a perceber que tem beleza em tudo. Tudo na nossa vida tem beleza, mas que muitas vezes dentro dessa caixa, porque é como se fosse uma caixa com uma tampa. Queridos, é o seguinte, aqui dentro você está protegido. E vocês perceberam? Aí vem o coronavírus, né? É o que eu escrevi no texto ontem. E o coronavírus vem e chuta tudo. E vem dizer assim, não, você não está seguro aqui. Não existe segurança. A segurança está no seu espírito, está no seu coração. Está na sua conexão com o divino. Não tem segurança aqui. A gente também não tem controle. Então não adianta você ser bonzinho na sociedade, porque você não está escape de passar por certas circunstâncias e de repente entra um planeta em pânico, né? Por quê? Porque a gente está na vulnerabilidade, né? Dentro dessa caixa. Mas que lindo que coletivamente nós estamos tendo a oportunidade de todos nós
de uma forma muito bonita, começar a olhar para essa caixa. Alguns já saíram, outros estão escalando a borda, outros já estão lá fora dizendo, vem, aqui é mais legal. E esses que estão fora são aqueles que dizem, Deus me livre de ser normal. E muitas vezes chamam os que estão dentro, venham, aqui é muito mais divertido, aqui tem um universo de possibilidades, aqui a vida não é escassa, aqui a gente pode sentir alegria a qualquer momento, não é só quando conquista. Aqui a nossa felicidade não está no futuro, em algum momento em que o divino possa ser misericordioso, aqui a gente pode ser feliz todo dia. Aqui fora tem uma escolha, você é protagonista, lá dentro talvez não. Lá dentro talvez a tua felicidade esteja na mão de um chefe, esteja na mão de um relacionamento, esteja na mão de um pai ou mãe. Lá dentro sua felicidade pode estar na mão de um marido, namorado. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Mas aqui fora você pode tudo. Aqui fora é você que é dono do seu nariz. Então, gente, eu chamo vocês para essa autoobservação, porque hoje no processo de cura espiritual, eu quero que vocês olhem para o nível de normose que há dentro de cada um de nós. Lembrando sempre que nós fomos educados dentro desse padrão, né, de normose, dentro dessa caixa, e a gente foi muito repreendido para poder se moldar a ela. Eu li um texto onde dizia que uma das primeiras dores, né, de quando a consciência chega, é o primeiro momento em que a gente descobre que a gente pode tudo e que a gente pode ser quem a gente é. E no segundo momento, quando é criança, no segundo setênio, a gente descobre que não pode. Então, é um rito de dor, né? Quando nós passamos por esse processo onde a gente descobre que a gente não pode ser a gente mesmo. Por um padrão autoimposto. Então, que a gente possa buscar o caminho do meio sempre, porque o nosso espírito está aqui nesse mundo para se manifestar. Nosso espírito está aqui para trazer a força, para manifestar nesse mundo. E o verdadeiro crescimento espiritual, quando a gente fala de crescimento espiritual, estou desenvolvendo minha espiritualidade. Você não vai... estou desenvolvendo... Você não é desenvolver espiritualidade para se conectar apenas. Quando a gente fala de desenvolver espiritualidade, é conhecer quem você é. Saber como você funciona. Deixar que o seu espírito se manifeste. E sabe quem conversa com os espíritos? O nosso espírito. Eles têm a linguagem perfeita. Só que há quanto tempo nós estamos longe dessa manifestação? Por isso que todos esses pontos nos levam ao desenvolvimento espiritual muito bonito. O caminho do autoconhecimento, o caminho de a gente olhar para quem a gente é, o caminho de a gente detectar o normótipo que há dentro de cada um de nós e dizer para vocês que todo dia esse louco que há dentro de nós precisa se manifestar, precisa se expressar, precisa sentir a vida. Lembrem de quando vocês eram crianças. Hoje a gente usa a palavra louca, loucura, né? Por quê? O que é um louco dentro da nossa sociedade? Uma pessoa que está fora da caixa, dos padrões, né? Que é regido por outro movimento interno. Então, uma pessoa que está fora do padrão. Então, a gente usa essa palavra louco, né? Mas, na verdade, não deveria. Porque essa expansão, a criança já traz. A criança fala o que ela pensa. Ela simplesmente é. Ela tá sentada aqui há muito tempo, de repente ela dá um pulo de um sofá para o outro, já começa a gritar, a brincar, ela expressa. Ela não cala. Ela simplesmente é. O que ela tá com vontade, ela diz. O que ela tá sentindo, ela expõe. Então há muito a gente calou. E por N porquês, né? Esse campo de expressão. Lembrando que é muito importante a gente lembrar que o caminho do meio é quando a gente está sendo fiel aos dons do nosso espírito.
E é para isso que a gente tá aqui. E nesse lugar a gente começa a desenvolver muito. Aí ontem veio ali embaixo do texto muitas pessoas que dizem, né? Disseram: eu quero ser louco. Eu quero começar, eu quero sentir isso, mas eu não sei por onde. E eu respondi para todas elas: sabe por onde a gente começa? Quando a gente não sabe por onde começa, a gente começa se ouvindo. E quando você começar a se ouvir, você vai começar a perceber que talvez há muito tempo esse louco que está dentro de você está querendo vir à tona. Ou a gente poderia dizer essa criança que está dentro de você, alegre, feliz, que simplesmente é, não se importa com o que os outros pensam. E a gente pode voltar à simbologia de ontem, da rosa. A rosa, quando cresce no seu ciclo natural, ela apenas é. Ela apenas perfuma, sem se importar se gostam do cheiro dela ou da textura dela. Ela simplesmente é quem ela é. Então, infelizmente, a gente usa o termo louco para poder trazer a simbologia maior da nossa essência, que é fora da caixa. Não necessariamente o louco que quebra tudo, que agride todo mundo, que fala o que pensa egoicamente. Não é desse que eu tô falando. Eu tô falando daquele que se expressa. Eu tô falando daquele que se escuta. Eu tô falando daquele que para tudo no meio do estresse. Toma uma xícara de café, respira, sente a vida, ouve os pássaros. A cada vez que a gente sai dessa corrente, que a gente sai da roda do hamster, que é a caixa, a gente tá saindo da normose. A gente tá encontrando um lugar muito lindo dentro da gente, muito lindo. Então, se você não sabe por onde começar, comece se ouvindo. Quando você começa se ouvindo, você encontra esse novo mundo dentro de você. E o que acontece? Evoluindo, né? Quando a gente começa a se ouvir, eu adorei dançar na chuva. Eu já fiz isso tanto. Gente, porque daí, quando a gente vira mãe, a gente dá a desculpa, né? Que está brincando com o filho, mas na verdade o louco interno é o meu, né? Cansei, a Maria era bebê, gente. Começava aquela chuva de verão, de fim de tarde. Eu pegava ela no colo e saía louca, correr e brincar no jardim e rolar na grama, e ela gargalhava de morrer. Momentos inesquecíveis, nossa, mas quem que era o louco que queria dançar na chuva? Era ela que tinha pedido? Não, ela era pequena ainda, bebê. Gente, eu sou louca, tá? Eu lembro de uns dias que, meu Deus do céu, sabe aqueles dias mais difíceis? Ia buscá-la na escola, aquela reina toda chorando. E aquele choro que não tem direção, sabe? Porque tá cansada. E a gente tinha o nosso percurso até a volta. E ela começava a chorar do nada e não tinha. E conversava e não tinha. Aí não tinha solução. Eu dizia pra ela assim: então eu vou me embora. Já que nada que eu falo, eu vou me embora. E saia correndo. E ela começava a gargalhar. E saia correndo atrás de mim. Aí ia correndo até a esquina, assim, igual uma louca. Todo mundo ficava me olhando na rua. Aí ela já vinha com os bracinhos morrendo de rir. Mamãe louca. Pronto, e a gente já ia gargalhando, cantando, sorrindo até em casa. E naquele momento quebrava várias vertentes de estresse, O que acontece? Só que para que a gente possa ter esse tipo de desenvoltura, a gente precisa sentir isso em algum momento. E quando isso passa a ser orgânico dentro da gente, que a gente passa a perceber que aqueles estados, né, estados internos aqueles estados internos onde a gente tá chateado, aonde a gente tá de coração apertado, aonde a gente tá tenso, né, essa tensão, estresse, são estados internos que não combinam mais com a gente, que a gente pode sim viver momentos de maior pressão, mas de uma forma muito mais bem direcionada. Eu rio das minhas incapacidades, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Eu já entrei em processo, já contei aqui algumas vezes, de total negligência desse eu. Então é como se eu precisasse ir no extremo para poder encontrar o meio. Eu precisei conhecer um lado da vida para encontrar o meio. E eu garanto para vocês que quando a gente começa a escutar, quando a gente começa a se escutar, quando a gente começa a perceber, é 1 segundo. Gente, é 1 segundo, você tá no maior estresse. Você não pode dar de louco e trepar na cadeira no seu trabalho, bota uma música muito massa que você adora
e fica lá sentindo a música, você é 1 segundo que você sai de um estado tenso para um estado alegre. E é o louco que é dentro de você. A gente sabe a receita. A gente sabe. Essa sabedoria interna está dentro de nós. Então, que mais loucos venham à tona, que a gente saia dessa caixa, que a gente deixe o nosso espírito se manifestar cada vez mais, que a gente possa encarar situações que às vezes não tem solução rindo, brincando. Às vezes, tirando onda, a gente encontra um lugar muito maior, a gente consegue lidar com o nosso ego de uma forma muito melhor. Então, quando isso tá orgânico, né? O fio de raciocínio que eu estava. Quando isso tá orgânico dentro da gente, quando essa alegria, quando a gente sai desses momentos de tensão dentro de nós e a gente consegue dar um passo adiante e a gente começa a perceber que essa alegria interna, ela nos chama a todo momento. A gente já não precisa mais pensar. No início a gente começa pensando, o que me faz feliz? Hoje eu vou quebrar tudo, hoje eu vou almoçar num lugar diferente, hoje eu vou fazer outro caminho para o trabalho. Você começa planejando, mas vai chegando um momento que é sentindo. E esse lugar é o lugar da grande transformação. Então tá tudo certo, gente. Tá tudo certo em você pensar e você começar hoje a olhar para sua vida e perceber aonde eu posso ser menos rígido, normótico, chatonildo e tirar essa roupa da adultice aguda, aonde eu posso ser um pouco mais alegre, aonde eu posso manifestar a minha criança, aonde eu posso quebrar a minha rotina para poder sentir a vida, sentir a natureza. Mesmo que você esteja numa cidade hoje cheio de paredes, olha o céu, sente, se escuta, faça diferente, vai por outro caminho. Quando a gente começa a alterar, e tem uma coisa muito legal, gente, quando a gente começa a dar espaço na nossa vida, as manifestações começam a acontecer. Quando a gente fala de física quântica, né? Quando a gente começa a trabalhar o nosso poder do pensamento, a cocriação, então nós manifestamos dentro da gente, através do sentimento, do pensamento, atrelado ao nosso sentimento, ao sentir, certo? Você emana essa energia, esse crescimento e solta, né? Quando a gente é flexível, quando a gente altera, quando a gente está aberto, porque essa postura alegre é uma postura de recepção. O efeito de retorno, porque não tem uma rotina controladora, o efeito de retorno às nossas manifestações são muito mais rápidos. Porque o estado interno da alegria, o estado interno de se ouvir, da ação para você é exato o estado do manifestador. É aquele que sente e solta. Então percebam que hoje, quando eu tô nessa conversinha mansa, né? Hoje eu não dei xingão, eu não puxei a orelha, a gente começa a perceber que sair da normose é exato o estado que nos conecta ao espírito. Quando a gente sai dessa caixa, a gente entra no essencial. A gente encontra a gente mesmo. Então, se hoje você não sabe por onde começar, comece se escutando. Tem uma outra coisa. Se eu tenho muita dúvida, é porque eu ainda estou apenas no mundo dos pensamentos, tá? Passe a se ouvir mais, a levar para dentro de você. E agora, eu quero chamar vocês a olhar para esse eu normótico, inflexível, durão, que não pode ter um A fora do risco, que já se sente afetado. Não dá para mexer na zona de conforto. As coisas têm que ser ali, ó, à risca. Todo dia igual, todo dia igual. Vamos olhar para esse eu hoje? Estamos em tempo, né? Evelyn, eu acho que é o melhor chamamento. Aí fala pra ele agora, né? Usa a frase do professor: Deus me livre ser normal. Muito lindo. A live de ontem tá ressoando ainda, Núbia. Então, gente, quem tá ressoando a live de ontem, que foi rejeição?
Ergue o dedo aí. Eu tenho uma dica de ouro. Muitas vezes a gente não tem consciência desse nosso eu rejeitado, tá? A rejeição, ela passa. E é muito provável que muitos de nós se conectou com essa informação. Para que você dê destino a esse sentimento, escreva. Pegue hoje um papel e uma caneta e comece a escrever os sentimentos que vieram à tona. Eu sempre falo que esses exercícios, eles precisam ser concentrados, gente. Então procurem fazer em momentos em que o seu celular não esteja ali do seu lado no WhatsApp, tá? Coloque uma música, crie um ambiente, peça às pessoas da sua casa que não te interrompam, tranque a porta e vai para o seu mundo interno. Porque quando a gente usa escrita, a escrita é um caminho que a gente vai dentro profundamente, que a gente entra, tá? Então vocês comecem a escrever sobre esse sentimento. Escreve tudo que tá sentindo sem filtro, bota no papel, invoca a presença da Mãe Maria, para quem gosta da Mãe Maria, ou o divino, ou aquilo que você acredita. Eu amo fazer o exercício da escrita com Mãe Maria, mas aí vocês sentem o que é melhor para vocês. Depois de escrever, você invoca a Mãe Maria e fala: Mãe Maria, nesse exato momento, essa minha parte rejeitada, eu vou entregá-la a você. Eu não quero mais e não preciso sentir isso aqui que está escrito. Aí você lê toda a carta à Mãe Maria, chora o que tiver, chora o teu eu rejeitado, se sente mal, se sente o coitado, e depois disso você queima essa carta. Você entrega esses sentimentos a ela. Fecha os seus olhos e se acolhe. A partir desse segundo, desse momento, eu me dou amor, tá?